Araroê, eu sou Exu da Morte, fala comigo. Bom, pessoal, no último feriado eu fui para um retiro espiritual em Joanópolis, num hotel. Um hotel que é tipo um hotel retiro, hotel spa, enfim. E eu tava muito desesperada para ir para um lugar assim de natureza, um lugar de paz, um lugar onde eu pudesse viver os meus processos, assim, eu precisava de uma pausa, um isolamento, um momento assim de desconexão, onde eu pudesse ficar comigo mesma. E eu tenho muito isso, assim, é uma coisa muito minha. E cada vez mais eu tenho aprendido a acolher isso, a compreender, a respeitar isso, impor limites, tanto para as outras pessoas, né, para que elas compreendam que às vezes eu tenho os meus momentos de casulo ou de troca de pele, na verdade, os meus momentos de morte, os meus momentos de encerramento, os meus momentos onde eu preciso ficar só comigo mesma. E também impor limites para mim também, no sentido de eu também entender que é necessário ter essas pausas, que é bastante necessário e saudável ter essas pausas. Ai, Haru me dando umas rabadas. Então, acho que para mim, esse feriado me deixou muito consciente da importância desse processo, sabe? Porque são nesses momentos que eu tô mais sozinha, né? Que eu tô eu comigo mesma, são nesses momentos que, na verdade, eu estou mais bem acompanhada, porque eu tô muito, muito conectada com a minha família espiritual. Então é onde também eu consigo colocar minha cabeça no lugar e vem muitos insights, vem muitas verdades, vem muitas ideias e tanto é que eu levei para esse retiro um caderno, eu escrevi páginas e páginas assim, porque vários assuntos de todas as áreas da minha vida eles vinham e eu vinha compreendendo assim tudo que eu precisava pôr em ordem, sabe? Depois de grandes processos que eu vivi assim ao longo desses últimos 6 meses, bem intensos. Eu acho que foi aquele momento de respiro e eu preciso, sabe, eu preciso de um tempo assim, de um isolamento, de não estar, tipo, super estimulada com conversas, com pessoas, me envolvendo também na história dos outros, no problema dos outros, tentando participar de tudo, sabe? É aquele momento de respeitar exatamente a minha necessidade, respeitar a minha necessidade de me ouvir, a minha necessidade do meu silêncio. Tem muitos momentos que a gente tem medo, inclusive, né, de ficar no silêncio, de ouvir o nosso silêncio. A gente fica tão angustiado, tão ansioso e não consegue parar e respirar e tal. E é muito necessário, né? É muito necessário e cada vez mais eu entendo isso sobre mim. Que as pessoas que me amam, as pessoas que me conhecem, me valorizam de verdade, elas vão saber entender que eu tenho esses momentos e que eles são necessários, não por um capricho, nada disso, mas eles são necessários para minha sobrevivência nesse mundo. Tem momentos que eu preciso me desconectar, me desintoxicar de todos os sentidos, assim, é uma coisa muito intensa, porque eu sou muito sensitiva e tudo é tão forte, assim, pra mim, que às vezes eu só preciso realmente, assim, do silêncio, né, e ficar na natureza, e ficar comigo mesma. Então, essa viagem foi incrível pra mim por isso, eu pude ficar em paz, assim, de verdade. Tinha dias que eu ficava tinha momentos, né, que eu ficava apenas parada, observando as árvores, assim, a natureza. E aquilo ia me desestimulando, sabe? Parece que ia me limpando, ia me trazendo de volta pro meu estágio, assim, de paz, né? De paz e de calma, de relaxamento, e de tranquilidade e de eu mesma.
Então, foi muito bom. Teve cachoeira. E acho que eu já vou aproveitar esse gancho para contar uma coisa muito bonita, assim, que aconteceu. Então, esse retiro, esse hotel que tem retiro, ele tem algumas vivências que, enfim, são opcionais, né? Você não precisa participar. E eu participei só da abertura porque eu queria conhecer e, enfim, eu sou sempre muito aberta. E nesse momento eu tava bem aberta, assim, eu queria participar das atividades. Até que depois eu descobri, não, é melhor não, eu realmente preciso do meu momento comigo mesma. E tá tudo bem, foi ótimo da mesma forma. Mas na vivência, essa primeira vivência, falou-se muito sobre acordos. Então, quais acordos que você tem hoje com você mesmo que protegem a sua liberdade? E quais acordos que você precisa refazer? Porque às vezes a gente tem uns acordos antigos que já não valem mais. Então, quais são esses acordos que a gente precisa refazer com a gente mesmo para poder honrar, para poder proteger a nossa liberdade, né? Enfim, foi bem legal, a gente... cada um lá se abriu e falou sobre várias coisas bem legais, histórias bem legais, pessoas diversas participando, buscando muito isso, sabe? Um aconchego, uma resposta, se reencontrar. Pessoas assim, tinha gente que, sei lá, tava se curando de câncer, tinha gente que tinha acabado de se separar de um casamento, tinha uma pessoa com burnout, assim, uma pessoa que falou, cara, eu não sei o que fazer da minha carreira, não é o que eu quero, eu estou adoecendo, eu preciso de uma resposta. Tinha gente que tava só retornando para aquele espaço, porque disse, né, que lá é um lugar que sempre faz a pessoa voltar a si. Tinha gente que tava indo só porque a mulher obrigou. Então, tinha uns maridos lá obrigados, mais céticos, mais fechados, mas estavam lá e acho que, como todo mundo foi abrindo coisas bem profundas, eles acabaram também abrindo certas coisas. Então foi muito bom. E teve um exercício onde a gente tinha que fechar os olhos, fazer uma pequena meditação, e a gente fechava os olhos, ia respirando, ia pensando em várias coisas que ela ia guiando e tal. E uma certa parte, ela pediu pra gente imaginar o nosso cardíaco, né? Nosso chakra cardíaco, que fica aqui. E imaginar e falar qual que é a cor que você tá vendo. Mas não falar, né? Ali na hora. Enfim, pra gente pensar ali, qual é a cor que você tá vendo? E quando eu fiz esse exercício, meu cardíaco tava preto. Completamente preto. Né? Eu cheguei neste lugar completamente morta, completamente apagada, completamente sugada, drenada, com dores físicas, emocionais, enfim. Eu realmente estava desesperada assim para chegar, porque eu falei, eu preciso disso para voltar a viver. Então nesse dia, que foi o dia depois que eu cheguei, eu vi o meu cardíaco preto. E, enfim, esse foi o primeiro dia. Coisas foram acontecendo. No último momento que eu fui, como eu falei, né? Mais em contato com a natureza, fazendo as terapias que tinham lá no hotel, relaxando, me colocando mais aberta à minha espiritualidade, sem internet. Isso é um fato importante. Às vezes a gente fica tão no modo automático, né? Que fica toda hora checando redes sociais ou fica buscando alguma coisa. Eu tenho esse hábito, assim, às vezes eu tenho um pensamento, eu falo, deixa eu jogar no Google, deixa eu pesquisar sobre isso. E aí eu vou vendo um assunto, vendo outro. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui, descansando, eu já vou aproveitar, já vou planejar tal viagem, eu já vou aproveitar, já vou, sei lá, marcar dentista, sabe? Coisas assim do dia a dia. Não, aproveitar que eu tô nessa pausa e tal. E aí eu pego a internet e vou resolvendo minha vida. Eu não tive essa possibilidade, porque a internet existia ali apenas na recepção. E era longe a recepção, não dá pra ficar indo toda hora até a recepção, sabe? Ou às vezes eu queria contar para minhas amigas, nossa, tá tão legal aqui, amiga, deixa eu te contar o que eu, nossa, tive esse pensamento e tal. E fiquei, cara, por quê? Por que eu estou esvaindo a minha energia, né? Não é momento de esvair, é momento de
concentrar, é o momento de centralizar. Então isso foi sendo a minha cura, isso foi me ajudando na minha cura, isso foi me ajudando. Comida totalmente vegetariana, que acho que foi importante também no momento, pra mim, pro meu corpo, porque ultimamente eu tava comendo muito mal, assim, muito iFood, não tava cozinhando então, por ser uma comida vegetariana, eu fui obrigada a comer muitos vegetais, né? Tipo, muita variedade de frutas, de vegetais, de pratos diferentes, assim, e gostosos, porque ela tem hortinha, fresquinhos, então foi muito bom pra mim nesse sentido, tá? Enfim. E aí, acho que pra compartilhar uma coisa bem legal, assim, com vocês, teve um momento que foi quase o final da viagem, que eu já tava outra pessoa, assim, né? Com outra energia, totalmente mais refeita, mais regenerada ali. E foi um dia que eu resolvi ir na cachoeira. Então pensa assim, tava um friozão, né? Joanópolis já é frio, porque é bem no alto da montanha ali, enfim. Um super frio, tava, sei lá, à noite tava fazendo 9 graus, de dia tava fazendo 22. Eu resolvi entrar na cachoeira, porque eu sou dessas. E eu amo cachoeira, eu amo de verdade, assim, é onde eu me limpo muito, me reenergizo. E eu falei, eu já cheguei até aqui, a cachoeira tá aqui, como não vou entrar? Vou entrar sim. Pois bem, entrei e assim, doeu tanto, sabe? Eu senti, tipo, microagulhas na minha perna, de tão gelada, doía, assim, doía os ossos. Eu falei, meu Deus. Mas bora, já tô aqui, bora. Coragem é meu sobrenome, vambora. Eu fui lá, respirei fundo milhões de vezes, fiquei pulando e nadei, mergulhei. Mergulhei umas 6, 7 vezes. Nossa, doeu muito, assim, meu corpo inteiro, mas me trouxe vida, né? Me trouxe aquela energia, aquele gelo, mas aquele que a alma até acorda, assim. E foi muito bom. Eu acho que todas as vezes que eu testo a minha coragem, eu tenho essa conquista, me energiza muito, me fortalece muito. Então, pra mim, me desafiei e consegui, sabe? Mas enfim, eu entrei lá na cachoeira, cantando o ponto de Oxum, né? Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. E aí fui lá. Aí, beleza. Tava lá cantando, toda conectada. E quando eu olho pra cima, bem na queda, assim, eu vou pedir pra produção colocar fotos. Fazer uma edição aqui e colocar fotos, que eu vou mandar as fotos pra vocês verem. Quando eu olhei bem pra cima, assim, na cachoeira, tinha lírios amarelos, lindos. Não cheguei a perguntar na recepção pro hotel, acho que não quis quebrar a magia. Ei, vocês plantaram ali esses lírios naquele cantinho do lado da cachoeira de propósito? Não cheguei a perguntar, mas foi muito bonito. Foi, assim, um momento de conexão muito forte, porque eu tava cantando. Tava sozinha na cachoeira, né? Acho que é importante lembrar que tava frio, então só tinha eu louca ali na cachoeira. Então, eu tava cantando, tava entrando, tava ali. Cachoeira particular, como se fosse cachoeira particular. E cantando e tal, e foi lindo, assim, foi lindo. E nesse momento eu fechei os meus olhos, me conectei com a minha espiritualidade e ouvi uma mensagem muito significativa que foi, acho que a principal mensagem que eu levei dessa viagem. E a mensagem foi: você sabe por quê que um dos seus principais símbolos, como Exu, ficam no seu cardíaco? Ficam bem no centro do seu peito, né? Porque todo o seu poder, toda a sua ancestralidade, todo o seu conhecimento como Exu da Morte, ele só tem valia se for ativo com amor, se tiver amor, né? Porque o amor, ele é cura. E o amor, o amar, te deixa muito mais forte. E é dessa forma que você é um Exu de cura.
né? É usando o amor junto com tudo que você tem, que você se torna um eixo de cura. E naquele momento eu vi uma luz muito bonita, um rosa clarinho, um rosa bala, com as flores que eu levei recentemente no trabalho de cura. Um rosa bala, bem delicado, doce, amoroso, entrando no meu cardíaco e transformando aquele preto naquela cor, né? Na cor do amor, do aconchego, da sensibilidade, né? E essa sensação de uau, como é bom ter amor, como é bom poder amar, como é incrível. E acho que assim, nos últimos tempos, nos últimos 3 anos, principalmente, mas quer dizer, nos últimos 3 anos, mas principalmente no último ano, onde foi revelado o meu nome verdadeiro, e onde foi desperto o meu ódio, que é gigantesco, tem que falar muito sobre isso ainda. Eu tive que ser muito dura, eu tive que ser muito Exu da morte, eu tive que ser muito morte, eu tive que ser muito racional, eu tive que ser muito intolerante, eu tive que ser muito desapegada para conseguir encerrar tudo aquilo que eu precisava encerrar e me livrar e me limpar e me transformar e me transformar e me transformar e me transformar e trocar de pele milhões de vezes e morrer e renascer. Eu tive que ter muito disso, muita assertividade e preto no branco para ter força e coragem o suficiente para ter tomado as decisões que eu tomei e ter me despedido das pessoas que eu precisava e dos lugares que eu precisava para aí sim, de fato, ser quem eu sou e assumir quem eu sou e evoluir. Só que nesse processo eu tive que deixar de lado um lado que sempre foi meu, que é esse lado amoroso, esse lado doce, esse lado esse lado de entrega, de entrega, amor devocional, amor inocente, enfim. Amor puro, amor incondicional. E isso conflitou muito, porque eu tinha muita raiva do sentir, né? Eu não queria sentir, eu queria executar, né? Eu queria executar e fazer e tal, porque eu precisava daquilo, eu tinha que fazer aquilo, senão eu não ia sobreviver. Era o que me era pedido, era o que era necessário, enfim, para poder seguir. Então eu briguei muito comigo mesma nesses últimos tempos, foi muito doloroso também, isso, sabe? E eu fui perdendo essa sensibilidade. Sabe quando você adormece, a mão tá adormecida, você perde a sensibilidade? Eu fui perdendo essa sensibilidade. Muito. Me fechei, fiquei dura, fiquei poucas, muito poucas. E eu acho que agora, depois desse episódio, eu senti que tá tudo bem. Tá tudo bem amar. É bom amar. Faz parte amar. Tá tudo bem sentir. É seguro voltar a sentir. É seguro voltar a amar. É seguro voltar a se abrir pro amor, de uma maneira geral, né? É seguro confiar nas poucas pessoas que sobraram, mas são pessoas que valem a pena. Então, tá tudo bem, sabe? Então é isso. Sigo reaprendendo, acolhendo esse meu lado, que sempre foi tão meu, e equilibrando, porque hoje eu tenho a maturidade para conseguir proteger também esse lado, quando necessário, e não ser inocente como um dia eu fui, uma criança que um dia eu fui, quando eu cheguei no terreiro, por exemplo. Hoje eu enxergo a vida de uma maneira muito mais lúcida.
enxergando a vida de uma maneira muito mais lúcida, eu consigo ter a racionalidade para compreender a situação, enfim, mas também saber definir ou escolher quando sentir, como sentir e me permitir sentir, porque é bonito, porque eu mereço e mais do que isso, porque eu me torno muito mais forte. E tem muito disso dentro de mim e eu preciso valorizar e principalmente deixar fluir toda essa beleza que existe dentro de mim, esse mar de emoções e sentimentos e sentir tão poderoso que me ajuda nas transformações minhas próprias e do outro também. É isso. Gratidão.